pela palavra. Uma saudação que queria ficar mais uns dias aí, está trazendo a mensagem para a igreja, mas foi muito bom ouvirmos essas palavras. Meus irmãos, nosso tempo é curto e nós não queremos exceder o horário, mas ele já falou sobre alguma coisa relacionada a esse culto. Mas eu quero, irmãos, no Evangelho Marcos, ele foi mais detalhista sobre a ceia. Ali no capítulo, vamos ver, capítulo de número 14, o verso 22. Glória a Deus. Diz a palavra: comendo eles, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu e deu-lhe, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, e todos beberam dele. Verso 24 diz: isto é o meu sangue do Novo Testamento, porque por muitos é derramado. Irmãos, não é toda a versão que diz um pão, mas em todas as celebrações, ou todas as passagens que falam sobre o assunto, você nunca vai encontrar o sangue e o pão no plural. E tomando, algumas versões dizem um pão, outras dizem tomando o pão. Você não vai encontrar Mateus falando sobre o pão, ele falou sobre a ceia. Você não vai encontrar Lucas falando sobre o pão. Você não vai encontrar João citando o pão. Mas Marcos foi mais detalhista. Ele diz: tomando um pão. Um pão. Então está no singular. Porque esse pão simboliza Cristo. Um pão. Irmãos, no capítulo 6 de João, aonde Jesus, um dos sermões mais inflamados, no capítulo 6, no verso 35, ele disse, capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. É pão e água. Você não vai ter mais fome e nem sede ao alimentar-se de Cristo. Aí ele vai mais adiante, no capítulo, versículo 41. E murmuraram, pois dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia. No verso 38 ele diz: porque eu desci do céu, eu desci do céu
não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Então, meus irmãos, eles murmuravam porque Jesus disse: desci do céu. Ele desceu do céu. Filho de Zé e Maria, nós conhecemos ele, nós conhecemos os seus irmãos, as suas irmãs, está entre nós. E agora disse: desci do céu. Incredulidade. Meus irmãos, aí ele vai no versículo de número ainda 48, diz a palavra: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Deus mandava um pão do céu, mas quem foi que morreu? Os murmuradores. Os murmuradores morreram. E creio que nessa noite, irmãos, todos que estão aqui, nunca entre pelo caminho da murmuração e comer o pão que desceu do céu, uma vida de murmuração. Você pode morrer espiritualmente. Deus nos ajude. Versículo 50, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá por alguns dias, para sempre. Para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É um pão só. E tem mais, irmãos, é um cálice também só. Tomai dele todos. É bem verdade, nós não podemos pegar ao pé da letra, porque antigamente era um cálice só para todo mundo, né? Espiritualmente falando, é um cálice só, é um só pão. Sabe, irmão, no versículo 51, ele diz: eu sou o pão vivo, nós já falamos, né? Aí ele vai indo mais para frente, né? Versículo 53, ele diz: Jesus disse-lhe: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Irmãos, uma coisa que eu acho tão triste, quando o diabo passa com o pratinho e alguém diz: não. Passa com o cálice e ele diz: não. Se você não estiver em condições de participar aqui, muito menos você vai participar lá. Isso aqui é muito sério, irmãos. Esse culto aqui é muito sério. Aí ele continua, irmãos, até o versículo 57. Quem come a minha carne, bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele não está dizendo tinha ou terá, ele diz tem. O verbo está no presente. Tem a vida eterna. Glória a Deus. Aí ele vai mais à frente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia. Permanece em mim
acerca da ceia, porque Paulo tinha Cristo nele. Ele disse: eu estou crucificado com Cristo, a vida que eu vivo não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Meus irmãos, aí no versículo 58 ele disse: esse é o pão que desceu do céu, não é o caso vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quer viver para sempre? Alimente deste pão, coma este pão. E sabe, irmãos, até lá mais para frente, quando lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, e permaneceram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Eu falo dos pães. Nem lá está no plural. Nem lá. E sabe, irmãos, Paulo lá na frente, ainda no capítulo 20 do Atos dos Apóstolos, nós já vamos terminar. Ele disse: é algo interessante, irmãos. É muito interessante. Glória a Deus. 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão. Para partir o pão. Sabe, irmãos, para partir o que? O pão. Não era para partir os pães, era o pão. Era o pão. Era o pão da vida. Aleluia. Que Deus nos ajude, você que chegou nessa noite e tem o privilégio de comer o pão com uma consciência pura, sem acusação. Você sabe que a consciência é um árbitro que tem dentro de nós. Esse árbitro, ele pode nos absorver e também pode nos condenar. Quem tem uma consciência viva, que está em comunhão com Deus. Você passou um mês na presença de Deus. Não? Da sua boca não saiu nenhuma palavra torpe. Da sua boca não saiu nenhum palavrão. Nenhuma palavra chula. E com essa boca santa, você vai agora participar do pão. Então, já que você... A irmã já deu aqui, irmãos. Números 8, 11, 23. Você tem todas as ceias. O que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o quê? O pão. Não tomou os pães, tomou o pão e partiu. Falei que ele partiu 12 pedaços, né? 12 pedacinhos do pão. Mas teve um que ele molhou no vinagre. Porque tinha um que lá não estava em comunhão.
lavar os pés de todo mundo. E ele disse assim: vós já estáis limpo pela palavra, mas nem todos. Tem gente com o pé sujo aí. E Jesus turbou-se: um de vós há de me trair. E alguém perguntou: quem é, Senhor? Quem é? E ele disse: aquele que eu der um bocado molhado. Ele molhou o bocado e colocou na boca de Judas. E ao tomar o bocado molhado, Satanás entrou nele. Olha que coisa terrível. Para os outros 11 foi vida, foi bênção. Para ele, maldição. Olha que coisa terrível. Aleluia. Mas no Eclesiastes, eu creio que você está enquadradinho aqui. E nessa noite, vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe com bom coração o teu vinho, pois Deus já se agrada das tuas obras. Aleluia. É noite de bênçãos. Não precisa se manifestar. Só entre você e Deus. Diga: Deus, o Senhor está satisfeito com as minhas obras. E Deus vai dizer: estou, filho, pode tomar a Santa Ceia com alegria. Aleluia. E sabe, filho, para finalizar a palavra, você vai tomar um vinho que simboliza alegria. Não estou falando desse vinho brabo aí fora, não, tá? Eu estou falando de um vinho espiritual. O vinho que alegra o seu coração. Diz aqui, faz reluzir o seu rosto com azeite. Isso fala do Espírito Santo. E o pão que fortalece o teu coração. Aleluia. Você não é obrigado a glorificar. Você não é obrigado a orar, a exaltar. Mas eu creio que um crente alegra. O crente com o rosto brilhante de azeite. Não tem como não glorificar Deus. Coma nessa noite o teu pão com alegria. Aleluia. Glória a Deus. E diga para Deus: Deus, é a segunda ceia do ano e eu quero chegar até a 12ª em comunhão. No final do ano eu vou estar aqui. Se Jesus não voltar ou não me levar, eu vou estar aqui em comunhão, no partir do pão, na oração e na doutrina de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude a estarmos sempre em comunhão. O irmão citou a igreja de Corinto aqui. Não faltava nenhum dom,
Mas também não faltava encrenca, não faltava briga, não faltava. Glória a Deus. Porque aonde está o ser humano, irmãos? É difícil. É muito difícil o ser humano. Que Deus nos guarde. Nós vamos agora para o prosseguimento da ceia. Eu acho que nem é preciso ler o texto, porque já foi lido nessa noite. Já foi dito qual é o significado. Certa vez alguém disse para Jesus: Senhor, bem-aventurado aquele que comer pão no reino do céu. Irmãos, esse ano vai fazer 48 anos que eu estou comendo pão no reino do céu. E Jesus diz: o reino do céu não vem com aparência de quem. O reino do céu está entre vós. Continue comendo pão no reino do céu. E um dia você vai participar de uma ceia chamada boda do Cordeiro lá no céu. Amém? Vamos ficar de pé e agradecermos pela palavra. Pastor